Imagine ser chamado por Deus para deixar tudo para trás, sua terra, sua família, sua segurança, e de rumo ao desconhecido, confiando apenas em uma promessa divina. Esta é a história de Abraão, o pai das nações, um homem cuja fé e coragem mudaram o destino de milhares de gerações. Abraão não era apenas um homem comum. Ele foi escolhido por Deus, um visionário cujo coração estava alinhado com o propósito divino. Ele perguntou desafios, incertezas e até o impossível, mas nunca vacilou em sua fé. E foi essa confiança absoluta em Deus que o transformou em um exemplo de obediência e determinação, sendo o pilar sobre as muitas promessas que foram construídas, afetando o curso da humanidade até os dias de hoje. Tudo começa quando Deus pede a Abraão para deixar sua terra natal, Ur dos Caldeus, e partir para uma terra desconhecida. Abraão, um homem de profunda fé, não questiona esse chamado. Sem hesitar, ele decide obedecer à voz de Deus. Abraão carrega sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, além dos bens que conseguiu acumular e todos os servos que faziam parte de sua casa. A promissão é simples, mas poderosa: Deus faria dele uma grande nação. Abraão não sabia para onde estava indo, mas sua fé era suficiente para guiá-lo a cada passo incerto dessa jornada. Abraão tinha cerca de 75 anos quando pegou esse chamado. Para muitos, a idade já seria motivo para se apegar ao conforto de uma vida exigida, à segurança dos bens materiais e às rotinas conhecidas. Mas para Abraão, o chamado de Deus era mais forte do que qualquer comodidade. Deixar Ur, uma terra onde crescer e viver por tanto tempo. Abandonou suas raízes e uma cultura repleta de crença e deuses que não representavam a verdade que ele havia descoberto. Ele estava determinado a seguir um único Deus verdadeiro, o Senhor que promete grandes coisas. Ur dos Caldeus era uma cidade próspera, com riqueza cultural e avanços tecnológicos para a época. Mas Abraão compreendia que a verdadeira riqueza não estava nas construções imponentes, nem nos negócios movimentados, mas em um relacionamento sincero com Deus. Ao dar as costas para Ur, Abraão simbolicamente também abandonou o politeísmo da sua terra. Ele carregava apenas a fé em uma promessa, a promessa de que Deus lhe daria uma terra própria e que sua descendência seria abençoada, tornando-se uma grande nação. Na viagem ao desconhecido, Abraão sofreu por terras áridas e estradas perigosas. Não havia garantias de segurança. Os desertos eram traiçoeiros, e as cidades-estado por onde poderiam ser hostis. Mas ao lado de sua esposa Sarai e de seu sobrinho Ló, ele enfrentava cada obstáculo com a confiança de que não estava sozinho. Deus guiava seus passos, e essa certeza era o que a mantinha firme. Sarai, mulher de grande beleza e força, também acompanhava Abraão sem questionamentos. Ela deixou para trás sua vida, amigos e tudo o que conhecia para caminhar ao lado do marido, alimentada pela mesma fé que o movimento. Em meio às dificuldades da jornada, Abraão começou a erguer altares em todos os lugares por onde passava. Estes altares eram sua forma de consagrar aquele território ao Senhor e de agradecer por cada passo dado. Cada altar era um símbolo de aliança entre ele e Deus, um lembrete constante de que não importava quão certo fosse o caminho, Deus era fiel à sua promessa. Ao construir altares, Abraão demonstrou não apenas sua devoção, mas também seu compromisso em colocar Deus no centro de toda sua caminhada. A caravana de Abraão chegou até Harã, onde foi convincente por algum tempo. Lá Deus mais uma vez reiterou a promessa de que faria dele uma grande nação e que todos os povos da terra seriam abençoados por meio dele. Harã se tornou um ponto importante da trajetória, pois foi ali que a fé de Abraão foi renovada, e ele compreendeu que a promessa divina não era apenas para ele, mas para toda a humanidade que viria a ser alcançada por meio de sua descendência. Mesmo em um local provisório, Abraão continuou erguendo altares e reafirmando sua aliança com Deus, preparando-se para continuar sua jornada. Abraão seguiu em direção à terra de Canaã. Ao chegar ali, Deus apareceu a ele novamente e disse: "À tua descendência darei esta terra." Abraão mais uma vez erguia um altar, declarando que aquela terra era dedicada ao Senhor. Canaã era uma terra promissora, mas também habitada por diversos povos que não reconheciam o Deus de Abraão. Era um lugar de desafios e incertezas, mas o patriarca sabia que não estava ali por acaso. Deus o conduziu até aquele ponto, e ele acreditou que no tempo certo todas as promessas seriam cumpridas. A convivência entre os povos de Canaã não era simples. Abraão se movia com sua caravana, buscando pastos para seus rebanhos e tentando manter boas relações com os habitantes da região. Ele sempre agia com sabedoria e paciência, procurando não entrar em conflito. Apesar de ser um estrangeiro, sua postura era de humildade e respeito, e ele sempre buscava a orientação divina para lidar com os desafios.
As dificuldades surgiram, mas a confiança na palavra de Deus era seu refúgio. Ao longo da jornada, houve também a necessidade de se separar de Ló. Ambos prosperaram tanto em bens quanto em rebanhos, e a terra já não comportava todos os seus rebanhos juntos. Surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e os de Ló. Abraão, em um gesto de generosidade, permitiu que Ló escolhesse primeiro o terreno que preferiria para habitar. Ló escolhia as barreiras do Jordão, uma área fértil e aparentemente mais próspera. Abraão ficou com o que restava, mas ele sabia que, independentemente da aparência das terras, a vitória do Senhor estava sobre ele. Abraão então seguiu seu caminho, fixando-se nos carvalhais de Manre, em Hebrom, onde construiu mais um altar ao Senhor. A promessa de Deus ainda não se concretizou por completa, mas Abraão permanece confiante. Ele sabia que cada etapa de sua jornada estava sob o controle divino e que cada passo dado em fé era uma preparação para algo maior. Abraão viveu como estrangeiro, sempre movendo-se conforme Deus o orientava, sem nunca se fixar de forma definitiva, pois sabia que sua verdadeira herança viria daquilo que Deus havia prometido. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, a maior prova de fé de Abraão ainda estava por vir. Ele e Sarai não tinham filhos, e a promessa de Deus de uma grande nação parecia cada vez mais exposta conforme o passar dos anos. Abraão já era velho, e Sarai, além de idosa, era estéril. Mas mesmo diante da impossibilidade humana, Abraão não duvidou da promessa de Deus. Ele sabia que o Senhor era capaz de cumprir o que prometera, mesmo que tudo parecesse impossível aos olhos humanos. A jornada de Abraão foi marcada por sacrifícios, altares e obediência. Ele declarou que a verdadeira fé não se trata de ver para crer, mas de crer antes de ver. Abraão caminhou por lugares desconhecidos, confiou em promessas invisíveis e chegou fiel a Deus que o chamava para ser o pai de uma grande nação. Ele não buscava um destino, mas uma herança eterna, que só seria possível pela mão poderosa do Senhor. Assim, cada passo de Abraão, desde Ur até Canaã, cada altar erguido e cada decisão tomada, revelavam um coração que escolheu obedecer e confiar plenamente em Deus, custasse o que custasse. Chegando à terra de Canaã, Abraão logo se depara com um grande desafio. Uma fome severa toma conta da região. Os campos secam, os rebanhos começam a definir, e a falta de suprimentos ameaça a sobrevivência de todos. O que parecia ser uma terra prometida, um local de abundância e prosperidade, torna-se uma paisagem de dificuldade e escassez. Diante dessa situação, Abraão decide descer ao Egito em busca de alimento e refúgio, uma decisão que, embora prática, o coloca diante de novas adversidades e dilemas morais. Quando Abraão se aproxima das fronteiras do Egito, ele percebe que o perigo não vem apenas da fome, mas também da presença de um poder centralizado e poderoso, o faraó. Sarai, sua esposa, é uma mulher de notável beleza, e Abraão teme que ao chegarem ao Egito, os homens do faraó a desejarem, e para isso, tirem sua vida para possuí-la. Essa preocupação o leva a um dilema moral. Para se proteger, ele orienta Sarai a dizer que é sua irmã, e não sua esposa. Essa meia-verdade, pois, de fato, Sarai era sua meia-irmã, poderia salvar a vida de Abraão, mas criaria uma situação cheia de perigos e mal-entendidos. A chegada de Abraão e Sarai ao Egito causa grande alvoroço. A beleza de Sarai não passa despercebida, e rapidamente uma notícia chega aos ouvidos do faraó. Ela é levada ao palácio, e Abraão, ao ser considerado apenas um irmão, é tratado com generosidade. Faraó dá-lhe presentes, rebanhos, servos e bens em abundância, acreditando que está conquistando a confiança do irmão da mulher que deseja. Durante esse tempo, Abraão, embora esteja sendo beneficiado materialmente, vive um conflito interno. Ele está seguro, mas sua esposa está no palácio, e a tensão dessa mentira começa a pesar em sua consciência. No entanto, Deus não está alheio a essa situação. A aliança que ele fez com Abraão permanece de pé, e Deus intervém para proteger Sarai e garantir que sua promessa não seja comprometida. Deus envia profecias ao palácio do faraó, causando tumulto e enfermidades. Faraó percebe que algo está terrivelmente errado e, após investigar, descobre a verdade sobre Sarai. Furioso, ele confrontou Abraão, questionando por que ele mentiu e o colocou nessa situação. A verdade vem à tona e Faraó, temeroso do Deus de Abraão, ordena que eles deixem o Egito imediatamente. Ele permite que Abraão leve consigo todos os bens adquiridos, mas exige que se entreguem rapidamente para evitar mais calamidades. Esse episódio no Egito é um marco importante na vida de Abraão, pois revela não apenas as fraquezas humanas,
mas também a fidelidade implacável de Deus em cumprir suas promessas. Abraão tomou uma decisão baseada no medo, tentando proteger sua própria vida ao custo da segurança de sua esposa. No entanto, mesmo em meio à sua falha, Deus protegeu a aliança que tinha feito com ele. Deus não apenas livrou Sarai das mãos do faraó, mas também fez com que Abraão saísse do Egito mais próspero do que quando entrou, com muitos rebanhos, servos e riquezas. Essa experiência serviu como um poderoso lembrete para Abraão de que confiar em Deus é sempre a melhor escolha, independentemente das situações. Embora ele tenha tentado resolver as coisas por conta própria, a intervenção divina mostrou que Deus estava cuidando dele e de sua família o tempo todo. A segurança de Abraão não depende de estratégias humanas ou de mentiras para a trapaça poderosa, mas da promessa e da proteção que vinham diretamente de Deus. O medo levou Abraão a agir de maneira precipitada, mas a misericórdia de Deus prevaleceu, demonstrando que mesmo em meio às falhas, Deus é capaz de transformar situações difíceis em oportunidades para a glória dele. Ao deixar o Egito, Abraão retorna a Canaã com a conclusão renovada de que Deus é de fato fiel às suas promessas. Ele percebe que, apesar dos seus erros, a aliança divina não falha. A fome em Canaã e o episódio no Egito foram grandes testes para Abraão, que aprendeu uma valiosa lição sobre dependência e confiança. A partir de então, ele compreende que não precisa temer os desafios da jornada, pois Deus está com ele a cada passo, guiando-o, protegendo-o e cumprindo suas palavras. De volta a Canaã, Abraão experimenta um momento de renovação espiritual. Ele havia passado por desafios no Egito, enfrentando suas próprias capacidades e testemunhando a intervenção de Deus para proteger Sarai e a promessa divina. Agora, estando de volta à terra prometida, Abraão sente a necessidade de reafirmar sua fé e se conectar novamente com Deus. É nesse contexto que ocorre um dos momentos mais profundos da vida de Abraão, a aliança com Deus. Essa aliança não apenas reitera as promessas já feitas anteriormente, mas também expande o relacionamento entre Abraão e o Criador, levando-o a um patamar de comunhão e confiança ainda maior. Deus aparece a Abraão e o convida a sair à noite, sob o céu estrelado de Canaã. Ele pede que Abraão levante os olhos e olhe para as estrelas. As palavras do Senhor ecoam no silêncio da noite. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Assim será a sua descendência. Naquele momento, Abraão contempla o vasto céu noturno, repleto de estrelas incontáveis. Cada estrela parecia simbolizar uma promessa, um filho, um descendente que viria dele, um legado tão numeroso quanto o brilho espalhado pelo firmamento. Abraão, já idoso e sem filhos, poderia ter duvidado da promessa de Deus, mas sua fé era inabalável. Ele acreditou não por ver provas concretas, mas porque conhecia a fidelidade daquela que havia prometido. Abraão acredita na promessa, e esse ato de fé é considerado por Deus como justiça. Em um mundo cheio de incertezas, Abraão decidiu acreditar na promessa invisível de um futuro extraordinário, mesmo que tudo ao seu redor parecesse indicar o contrário. Ele acreditava que se Deus havia prometido de alguma forma, no tempo certo, a promessa seria cumprida. Essa confiança foi o que fez de Abraão um exemplo eterno de fé. Deus não apenas prometeu uma grande descendência, mas também fez de Abraão um homem justo por essa fé, estabelecendo um padrão que seria reverenciado pelas gerações vindouras. Para selar essa aliança, Deus instruiu Abraão a preparar um sacrifício específico. Abraão trouxe uma novia, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, além de uma rolinha e um pombinho. Ele partiu os animais ao meio e os colocou em frente um ao outro, deixando as aves intactas. Este ato de sacrifício era uma parte tradicional dos pactos solenes da época, em que as partes passavam entre as metades dos animais, simbolizando um compromisso de vida e morte. Mas, nesse caso, algo profundo e surpreendente aconteceria. O sacrifício de Abraão, além de ser um ato de conformidade, representava uma declaração de sua confiança em Deus e da entrega total de sua vida à promessa divina. Ao cair da noite, Abraão experimenta um profundo transe, uma escuridão densa que o envolve, e ele sente um grande temor. Deus fala novamente, revelando a ele não apenas as promessas de uma grande descendência, mas também um vislumbre do futuro dessa descendência. Deus diz a Abraão que seus descendentes seriam estrangeiros em terra alheia, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos, mas que ele os libertaria com grande poder e riqueza. Esse vislumbre do futuro mostra que, embora as promessas de Deus fossem grandiosas, o caminho até elas também incluiria desafios e provas. Abraão compreende que sua descendência, embora numerosa, passaria por períodos de dificuldades antes de experimentar plenamente a vitória de Deus. Foi então que um efeito poderoso aconteceu.
Deus, simbolizado por uma tocha fumegante e uma fogueira flamejante, passou entre os pedaços dos animais. Diferente dos pactos tradicionais, onde ambas as partes do acordo passaram entre os pedaços, aqui Deus passa sozinho. Isso simboliza que a aliança não depende de Abraão, é um compromisso unilateral, onde Deus promete cumprir sua palavra independentemente das falhas humanas. É um ato de graça, onde Deus se compromete a realizar o impossível, dar a Abraão uma descendência numerosa, garantir uma terra para seus filhos e fazer de sua família uma vitória para todas as nações. Abraão, com seus olhos fixos, cena simbólica e poderosa, tem uma compreensão ainda mais profunda da grandiosidade do Deus que serve. Após a visão e os sacrifícios, Abraão ergue um altar em honra ao Senhor. O altar representava mais do que uma simples construção física, era uma manifestação da fé e do entusiasmo de Abraão. Um lugar onde ele declarava que tudo que tinha e tudo que esperava viria das mãos de Deus. Cada altar que Abraão erguia era como um marco em sua jornada de fé, uma evidência visível de seu relacionamento com Deus. Este altar, em particular, marcava a aliança irrevogável entre ele e Deus, uma aliança que transcendia o tempo e as relações, que se tornaria a base para a história de todo um povo. Os sacrifícios de animais e a construção do altar também tinham um profundo simbolismo de entrega e compromisso. Abraão estava dizendo a Deus que estava disposto a fazer tudo o que fosse necessário para viver de acordo com a promessa. Ele entregou tudo o que tinha, seus medos, suas incertezas, e até suas dúvidas sobre a sua idade e a esterilidade de Sarai, para confiar plenamente no Deus que prometera. Mesmo não tendo filhos ainda, Abraão já via sua descendência tão incontável quanto as estrelas, e seu altar era uma celebração antecipada da fidelidade divina. Assim, a aliança com Deus não foi apenas uma promessa sobre a descendência de Abraão. Foi uma declaração sobre o caráter de Deus, sua capacidade de agir na vida de um homem comum para realizar o extraordinário, e sua fidelidade em cumprir o que prometera, apesar das limitações humanas. Abraão entendeu que a promessa de Deus era maior do que ele, maior do que sua família, maior do que qualquer coisa que pudesse imaginar. E ele confiou nisso, dia após dia, sabendo que mesmo que a promessa parecesse impossível, o Deus que ele servia era capaz de fazer o impossível acontecer. Com o passar dos anos, Abraão e Sarai enfrentam uma longa esperança pela concretização da promessa divina. A idade avançada e a esperança de ter um filho parece cada vez mais distante. Sarai, agora idosa, começa a sentir o peso da frustração e da dor de não conseguir gerar um filho, especialmente em uma cultura que valorizava enormemente a maternidade. Ela se via como a responsável por não permitir que a promessa de Deus se realizasse por meio dela. É nesse contexto de desespero e desejo de cumprir a vontade de Deus que Sarai decide tomar uma atitude drástica e sugere a Abraão que tenha um filho com sua serva egípcia, Agar. Essa sugestão de Sarai é relacionada a emoções complexas. Por um lado, Sarai quer, de alguma forma, ajudar a realizar a promessa de Deus. Por outro, a sua própria dor e a pressão de tantos anos de espera a levam a tentar um caminho alternativo, uma espécie de atalho para a promessa. A ideia de ter um filho através de uma serva era aceitável nos costumes da época, onde a serva podia ser usada como um ventre substituto. Assim, Agar é dado a Abraão, e ele aceita a sugestão de sua esposa, na esperança de finalmente ter um herdeiro. Agar concebe, e logo as consequências desse plano começam a surgir. A gravidez de Agar muda a dinâmica entre ela e Sarai. Agar, agora grávida, começa a olhar Sarai com desdém, o que gera um ressentimento profundo em Sarai. A serva antes submissa, agora se sente superior, pois carregava o filho de Abraão, algo que Sarai nunca havia conseguido fazer. Esse desdém desperta ciúmes e raiva em Sarai, que vai até Abraão reclamar da situação que se encontra. Ela culpa Abraão pelas atitudes de Agar, e o relacionamento entre as duas mulheres rapidamente se torna insustentável. Abraão, por sua vez, sem saber como lidar com a situação, diz a Sarai que ela pode fazer o que quiser com Agar. Sarai então passa a tratar Agar com dureza, o que leva a serva a fugir para o deserto, buscando escapar da aflição que vivia. No entanto, o plano de Sarai, que tinha a intenção de acelerar a promessa de Deus, resulta em sofrimento para todos os envolvidos. O relacionamento entre Agar, Sarai e Abraão se complica, e o lar que antes era guiado pela fé e pela esperança, agora é marcado por tensões e ressentimentos. No entanto, no deserto, o anjo do Senhor aparece a Agar, demonstrando que mesmo em meio aos erros humanos, Deus não abandona aqueles que estão envolvidos na história da promessa. O anjo a conforta, dizendo que ela deve voltar para Sarai e se submeter a ela, pois Deus tinha visto a sua aflição.
Além disso, o anjo faz uma promessa sobre seu filho. Ele se chamaria Ismael, que significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu o clamor de Agar. Deus promete que Ismael também se tornaria pai de uma grande nação. Esse momento revela a graça de Deus, que mesmo quando o plano original é alterado pelas decisões humanas, ainda estende sua misericórdia e cuidado daqueles que são afetados. Agar então retorna à casa de Abraão e Sarai, e mais tarde dá à luz a Ismael. Abraão, que tanto ansiava por um filho, finalmente tem um herdeiro e o menino é amado por ele. Abraão acredita que Ismael poderia ser o filho da promessa, aquele que daria continuidade ao seu nome e seria o início de uma grande nação. Ele cria expectativas em relação a Ismael, vê nele a concretização de seu sonho de paternidade. No entanto, Deus deixa claro que, embora Ismael seja de fato seu filho e receba sua vitória, ele não é o herdeiro da promessa. A promessa divina ainda se cumpriria através de um filho que viria de Sarai, não de Agar. Esse momento da história destaca a dificuldade que Abraão e Sarai tiveram em esperar pelo tempo de Deus. A decisão de tentar ajudar Deus trouxe consequências que marcaram suas vidas e a de Agar de maneira significativa. Ismael, embora não fosse o filho da promessa, não foi rejeitado por Deus. Ao contrário, Deus abençoou Ismael, prometendo que ele também se tornaria uma grande nação. No entanto, a tensão gerada pela tentativa de antecipar os planos divinos traria desafios futuros, não apenas para a família de Abraão, mas para as gerações que viriam depois. Deus reafirma a Abraão que o filho da promessa viria de Sarai, e que ela, mesmo em seu velhice, daria à luz a um filho. Essa promessa, aparentemente impossível, é um lembrete de que os planos de Deus não se limitam às possibilidades humanas. Embora Abraão e Sarai tenham tentado resolver a situação com suas próprias mãos, Deus não desistiu de sua promessa original. O nascimento de Ismael serviu como um lembrete de que os atalhos humanos nunca são melhores do que o caminho que Deus planejou, mas também mostrou que mesmo quando erramos, Deus é misericordioso e fiel para transformar nossos erros em algo significativo. Deus visite Abraão novamente e reafirme sua promessa de que Sarai, agora chamada Sara, daria à luz a um filho, mesmo em seu velhice. Esta nova visita de Deus não apenas reafirma a promessa, mas a torna ainda mais específica e iminente. Abraão já era avançado em idade e Sara, estéril, também já tinha ultrapassado a fase da vida em que seria biologicamente possível ter filhos. O anúncio, portanto, parecia completamente impossível do ponto de vista humano. Deus, no entanto, queria deixar claro que sua promessa não depende das circunstâncias ou das limitações humanas, mas de seu poder ilimitado. Quando Deus faz essa promessa, Sara está próxima, ouvindo atrás da tenda, e sua ocorrência é natural. Ela ri. Mas o riso de Sara não era simplesmente de felicidade. Era um riso carregado de surpresa, incredulidade e talvez até de uma certa amargura acumulada ao longo de tantos anos de esperança e desapontamento. Ela havia esperado tanto tempo para ser mãe que, quando ouviu a promessa, sua ocorrência foi quase uma resposta de descrença. Como ela, uma mulher de quase 90 anos, poderia dar à luz um filho? A promessa parecia absurdamente distante da realidade que eu conhecia. Mas o riso de Sara não passou despercebido a Deus. Ó Senhor, que conhece os corações e pensamentos de todos, questiona Abraão sobre o motivo do riso de sua esposa. Ele pergunta: por que Sara riu? Acaso existe algo impossível para o Senhor? Essa pergunta ecoa como um desafio às limitações humanas e como uma lembrança do poder absoluto de Deus. Deus estava mostrando a Sara e Abraão que ele não estava limitado pelas leis da natureza e que o impossível, aos olhos dos homens, era totalmente possível para ele. O riso de Sara era, portanto, uma oportunidade para Deus demonstrar sua grandeza e seu poder transformador. Apesar do riso de Sara, Deus cumpriu sua promessa. O tempo passou e, como prometido, Sara concebeu. Imaginem o espanto e a emoção que tomaram conta de Abraão e Sara ao perceberem que ela estava grávida. O impossível estava acontecendo diante dos seus olhos. A cada mês que passava, a realidade da promessa se tornava mais tangível, e a fé de Abraão e Sara se fortalecia ainda mais. A promessa feita há tantos anos atrás finalmente se materializou. Aquele ventre estéril, que por tanto tempo foi fonte de tristeza e desilusão, agora carregava a promessa viva de Deus. E então, no tempo determinado por Deus, nasceu Isaque. Abraão e Sara finalmente conseguiram segurar nossos braços o filho da promessa. Foi um momento de pura alegria e realização, uma confirmação da fidelidade de Deus. O nome do menino, Isaque, foi escolhido por Deus e significa riso. Esse nome é profundamente simbólico, pois carrega em si toda uma trajetória de dúvidas, surpresas e, finalmente, a alegria do cumprimento da promessa divina.
O riso que antes era de incredulidade agora se transforma em um riso de alegria e gratidão. Sara, que um dia riu com ceticismo, agora ria com a felicidade de uma mãe que vê o impossível tornar-se possível. O nascimento de Isaac não trouxe apenas alegria, mas também a reafirmação de que Deus cumpre suas promessas, independentemente do nível de tempo ou da aparência aparente. Sara expressou sua alegria dizendo: Deus me encheu de riso, e todos os que acontecerem disso rirão comigo. O riso de Sara agora era compartilhado, e o que antes era um símbolo de dúvida se tornava um testemunho da fidelidade de Deus. Aquela mulher, que já havia perdido a esperança de ser mãe, agora segurava a seus braços o filho que Deus lhe prometeu. Cada olhar para Isaac era uma lembrança do poder de Deus e da sua capacidade de fazer muito mais do que podemos imaginar. O nascimento de Isaac também trouxe mudanças na dinâmica da família de Abraão. A chegada do filho da promessa gerou sentimentos contraditórios em Agar e Ismael, que até então tinham recebido toda a atenção de Abraão. Ismael, que já era adolescente, começou a demonstrar atitudes de zombaria em relação a Isaac, o que gerou tensão no seio da família. Sara, preocupada com o futuro de seu filho e com a herança da promessa, pediu a Abraão que enviasse Agar e Ismael embora. Isso foi difícil para Abraão, pois ele amava seu filho Ismael, mas Deus garantiu que Abraão deveria atender ao pedido de Sara, garantindo-lhe que Ismael também seria abençoado e se tornaria pai de uma grande nação. O nascimento de Isaac não foi apenas o cumprimento de uma promessa pessoal para Abraão e Sara, mas o início do cumprimento de um propósito muito maior. Isaac era o herdeiro da aliança que Deus havia feito com Abraão, o filho por meio de qual todas as nações da terra seriam abençoadas. Ele foi o início de um plano que muito mais tarde culminaria no nascimento de outro filho prometido, Jesus Cristo, o Salvador, através do qual todas as nações realmente seriam abençoadas. Assim, o nascimento de Isaac carrega um peso profético, apontando para o grande plano de redenção que Deus estava tecendo desde o princípio. Cada detalhe do nascimento de Isaac, desde a promessa até o riso de Sara e o cumprimento milagroso, revela o caráter de um Deus que é fiel, que cumpre suas promessas e que trabalha além dos limites humanos para realizar seu propósito. Isaac, o filho do riso, é um testemunho da alegria que vem de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. O riso de Sara e o nome de seu filho nos lembram que Deus transforma lágrimas em alegria e que suas promessas nunca falham. Um dos maiores testes de fé de Abraão aconteceu de maneira inesperada e desafiadora. Deus, que havia cumprido sua promessa de dar um filho a Abraão e Sara, agora fez um pedido quase inconcebível: sacrificar esse mesmo filho, Isaac, os herdeiros da promessa. Deus diz a Abraão: toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, a quem ama, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Esse pedido não era apenas difícil do ponto de vista emocional. Ele parecia contradizer tudo o que Deus havia prometido. Como Deus poderia pedir a vida do filho da promessa, através do qual ele havia dito que faria uma grande nação? Abraão, porém, não questiona. Ele não pede explicação, não argumenta, não hesita. Logo no início da manhã seguinte, ele se levanta, prepara o jumento, corta a lenha para o sacrifício e parte com Isaac e 2 servos rumo ao Monte Moriá. Essa prontidão de Abraão em obedecer sem questionar demonstra uma fé profunda e uma confiança inabalável em Deus. Abraão já havia aprendido que os planos divinos não seguiam as lógicas humanas, que Deus era capaz de fazer o impossível. Mesmo assim, o caminho até Moriá foi carregado de silêncio e peso emocional. Cada passo que ele dava era um ato de fé e obediência, pois ele estava disposto a entregar aquilo que mais amava por amor a Deus. Durante uma jornada de 3 dias, Abraão deve ter passado por momentos de reflexão intensos. Cada olhar para Isaac, cada pergunta que o filho fazia, certamente trazia à mente o propósito da viagem e do sacrifício iminente. No 3º dia, Abraão avista ao longe o lugar que Deus havia indicado. Ele diz aos seus servos que aguardam, pois ele e Isaac iriam até o monte para adorar e depois voltariam. Mesmo diante do pedido impossível, Abraão mantém uma confiança surpreendente. Ao dizer que ambos retornariam, ele expressa sua fé de que, de alguma forma, Deus providenciaria um caminho, talvez até ressuscitando Isaac. Ele acreditava que se Deus havia prometido que sua descendência viria através de Isaac, não importava o que acontecesse no monte, aquela promessa prevaleceria. Abraão então coloca a lenha sobre os ombros de Isaac, e juntos sobem o monte. Isaac, sem saber o propósito real do sacrifício, percebe que algo estava faltando. Ele pergunta ao pai: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Essa pergunta deve ter perfurado o coração de Abraão, mas ele responde com fé:
Deus provará para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Essas palavras, ditas em um momento de tamanha incerteza, revelam o nível da confiança de Abraão em Deus. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha a certeza de que Deus proveria de alguma maneira, pois a promessa divina não poderia ser quebrada. Chegando ao lugar indicado por Deus, Abraão construiu um altar. Ele organizou a lenha, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Não há registros de que Isaque tenha resistido ou lutado contra seu pai. Isso sugere que, de certa forma, ele também estava confiando em Abraão e, consequentemente, na vontade de Deus. O silêncio de Isaque é tão significativo quanto a fé de Abraão, pois mostra um filho que, ao ser amarrado sobre a lenha, também se entrega à vontade divina. Abraão levanta o cutelo preparado para sacrificar seu filho. Esse é o ponto máximo da sua fé, o momento em que ele demonstrou que estava disposto a entregar a Deus aquilo que era mais precioso para ele, confiando que Deus sabia o que estava fazendo. No último instante, quando Abraão já estava cumprindo o sacrifício, um anjo do Senhor chama do céu: Abraão, Abraão. Abraão responde imediatamente: Eis-me aqui. O anjo diz para ele não levantar a mão contra o menino e nem lhe fazer mal algum, pois Deus agora sabia que Abraão temia a Deus, visto que não lhe havia negado seu único filho. Essa intervenção divina não foi apenas um intervalo, mas uma confirmação do que Deus já sabia, que Abraão era um homem de fé sem reservas. Alguém que colocava a vontade de Deus acima de qualquer coisa, até mesmo de seus próprios sonhos e da vida de seu filho amado. De repente, Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Deus havia providenciado o substituto. Abraão pega o carneiro e o oferece como sacrifício no lugar de Isaque. Essa cena é profundamente simbólica, apontando para a futura provisão de Deus através de Jesus Cristo, o cordeiro que seria oferecido em nosso lugar. O Monte Moriá, que mais tarde se tornaria o local do templo em Jerusalém, se torna um símbolo da fé de Abraão e da graça de Deus em provar um substituto. O ato de Abraão e a intervenção divina são um reflexo da obediência e da provisão que estariam presentes na história da redenção. Abraão chamou aquele lugar de "O Senhor proverá", uma lembrança perpétua de que Deus é fiel e sempre provado para aqueles que inserem nele. Esse momento marcou não apenas a vida de Abraão, mas se tornou um marco para toda a humanidade sobre o significado da fé e da confiança no plano divino. Abraão desceu do monte com Isaque, seu filho, não apenas com o rompimento de não ter sacrificado o que mais amava, mas com uma fé renovada e ainda mais fortalecida. Ele sabia que Deus, em todas as situações, era digno de confiança, e que a sua provisão viria, não importa o quão impossível a situação pudesse parecer. Este ato de Abraão simboliza a fé sem reservas, uma entrega completa ao que Deus desejava, mesmo sem entender plenamente. O Monte Moriá se tornou um lugar de memorial, onde Abraão experimentou de forma concreta a fidelidade e a provisão de Deus. Assim, o sacrifício de Isaque não foi apenas um teste de fé, mas uma declaração eterna de que, para aqueles que infundem em Deus, Ele sempre provará o necessário, no tempo certo e de acordo com seus planos. Após o teste de fé mais solicitado de sua vida, Abraão recebe uma nova reafirmação da promessa divina. O Monte Moriá não foi apenas um local de provação, mas também o lugar onde Deus decidiu reafirmar e expandir suas promessas a Abraão. O Senhor fala com ele, deixando claro que por causa da sua obediência, ele faria de sua descendência algo extraordinário, que impactaria o mundo para sempre. Deus diz: "Por mim mesmo jurei", diz o Senhor, "que porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz." Essa reafirmação não era apenas sobre uma grande descendência, era sobre o papel que a descendência de Abraão teria na história da humanidade. Deus, através desse pacto renovado, estava declarando que a aprovação de Abraão não resultaria apenas em uma grande nação, mas faria dele o ponto de partida para uma vitória universal, algo que transcenderia gerações e fronteiras. A promessa de ser como as estrelas dos céus e a areia da praia não é apenas uma metáfora sobre quantidade, mas sobre a eternidade e a solidez da aliança de Deus com Abraão. Cada estrela no céu, cada grão de areia na praia, seria um testemunho da promessa feita naquele dia. Abraão, que antes enfrentava incertezas e desafios, agora se encontrava em paz, fortalecido pela certeza de que o Deus que ele servia estava realmente no controle de todas as coisas. A confiança que Abraão depositou em Deus em um momento tão crítico trouxe consigo uma recompensa eterna, o conhecimento de que sua fé ecoaria através dos séculos.
tocando cada geração futura. Ele sabia que sua aprovação não apenas assegurava a posse da terra de Canaã para sua descendência, mas também garantia que todas as nações seriam abençoadas por meio de seu legado. Abraão entendeu que ele não era apenas o patriarca de um povo, mas o canal pelo qual Deus escolheria abençoar o mundo inteiro. Ao retornar de Moriá, Abraão viveu seus últimos anos com a tranquilidade de alguém que testemunhou o poder de Deus de uma maneira singular. Ele viu a fidelidade de Deus com seus próprios olhos, desde o chamado inicial, quando saiu de Ur, até a promessa cumprida no nascimento de Isaque. E agora com a reafirmação da aliança após o sacrifício. Abraão viveu em paz, com uma confiança plena de que sua vida tinha um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Ele não apenas acreditou na promessa, mas experimentou cada uma delas sendo gradualmente cumprida, o que trouxe à sua velhice uma serenidade indescritível. A visão de que Deus lhe deu da sua descendência como estrelas no céu também simbolizava algo eterno. Abraão compreendeu que sua descendência não seria apenas física, mas espiritual. A fé de Abraão seria um modelo para todas as gerações vindouras, com base em qual o próprio conceito de fé se fundamentaria. Ele entendeu que Deus estava lhe mostrando algo muito além de sua compreensão imediata, que ele seria pai não apenas de uma nação específica, mas de todos aqueles que, em qualquer tempo, escolheriam viver pela fé. Abraão não viu a plenitude dessa promessa em vida, mas acreditou nela com todo o seu coração, e isso foi imputado como justiça. Nos anos que se seguiram, Abraão teve a oportunidade de ver Isaque crescer. Ele poderia ensinar ao seu filho a importância da fé, da obediência e da confiança absoluta em Deus. Abraão sabia que Isaque era o herdeiro da promessa, e que através dele, o plano de Deus continuaria a se revelar. Ele também teve a alegria de ver Isaque encontrar uma esposa, Rebeca, o que lhe deu ainda mais confiança de que sua linhagem continuaria e que as promessas de Deus não seriam interrompidas. Abraão pôde contar suas histórias de fé e de milagres ao seu filho, que as guardaria e as transmitiria, mantendo viva a aliança divina através das gerações. Além disso, a promessa sobre a terra também foi reafirmada. Deus havia dito que daria a terra de Canaã para a descendência de Abraão, e Abraão começou a ver o início dessa posse ainda em vida. Ele adquiriu um pedaço de terra em Hebrom, onde entrou Sara quando ela faleceu, e aquele lugar tornou-se um marco. Uma primeira posse física de uma terra que seria a herança eterna de seus descendentes. Abraão sabia que aquele pequeno campo em Macela era o início do cumprimento da promessa sobre a terra, e ele tinha a certeza de que no tempo certo, toda a terra de Canaã seria dos seus filhos. Abraão viveu até a idade de 175 anos, e seus últimos anos foram marcados por uma paz profunda e uma confiança serena no futuro que Deus havia prometido. Ele viu a fidelidade de Deus repetidas vezes e soube que, apesar de não ter visto todas as promessas cumpridas, sua descendência continuaria a trilhar o caminho da aliança. Abraão faleceu em idade avançada, farto de dias, sendo sepultado ao lado de Sara, na caverna de Macela, em Hebrom. Mesmo na sua morte, ele descansou na certeza de que Deus continuaria a cumprir suas promessas através de Isaque, através de Jacó, e através de todos os que vieriam depois. E assim, Abraão deixou um legado que não era apenas de terras ou riquezas materiais, mas um legado de fé inabalável. Ele é lembrado como pai da fé, alguém que ousou acreditar contra todas as probabilidades, que obedeceu quando nada faz sentido, e que confiou em Deus que faz o impossível acontecer. A promessa de Deus a Abraão foi muito além de suas indicações imediatas. Ela envolve cada geração futura, cada pessoa que ao longo dos tempos, escolheria viver pela fé. A vida de Abraão tornou-se um farol, uma referência eterna de que, para aqueles que colocam sua confiança em Deus, nenhuma promessa é grande demais e nenhum sonho é impossível. E assim, através das gerações, a promessa feita a Abraão continuou a se cumprir, tornando-o verdadeiramente um pai de muitas nações e uma vitória para toda a humanidade. A história de Abraão é um poderoso exemplo de fé, perseverança e obediente esperança. Ele não foi escolhido porque era perfeito, nem porque tinha habilidades extraordinárias, mas porque seu coração era capaz de acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando as situações diziam o contrário. Abraão, chamado para deixar sua terra, sua família e tudo o que conhecia, caminhou em obediência, sem sequer saber para onde estava indo, apenas confiando na voz que o guiava. Ele é um exemplo eterno de alguém que não dependia do que via, mas do que acreditava, sabendo que mesmo que não enxergasse o caminho completo, cada passo dado era um passo em direção à promessa de Deus. Em cada etapa de sua jornada, Abraão apresentou desafios que testaram seu extremo à fé, desde deixar sua terra natal até estar disposto a sacrificar o próprio filho.
Ele viveu a angústia da espera, sentiu o peso do silêncio de Deus, e experimentou o dilema de não ver de imediato o cumprimento das promessas. Contudo, sua perseverança é um testemunho para todos aqueles que em algum momento também enfrentam incertezas e precisam esperar em Deus. Ele nos mostra que o verdadeiro segredo da fé é continuar em caminhadas, mesmo quando a estrada parece escura, e em acreditar que o Deus que prometeu é fiel para cumprir, independentemente do tempo ou das instruções. O que torna Abraão um pai espiritual para milhões não é a ausência de falhas, mas a profundidade da sua confiança em Deus. Ele não foi impecável. Teve momentos de fraqueza, como quando tentei antecipar a promessa através de Agar. Mas mesmo em seus erros, Abraão nunca abandonou a fé. Deus não desistiu dele, e ele também não desistiu das promessas. Abraão nos ensina que a verdadeira fé não é medida pela ausência de questionamentos, mas pela capacidade de, mesmo diante dos questionamentos, escolher confiar em Deus. Ele acreditava que quando tudo falhava, Deus ainda era capaz de cumprir o que prometera. E isso é que o torna um exemplo de fé para todas as gerações. A jornada de Abraão nos ensina que a verdadeira fé é obedecer quando não há garantias visíveis, é esperar quando a esperança parece ter desaparecido, e é acreditar no impossível quando tudo ao redor diz que é tarde demais. Abraão provou que o relacionamento com Deus não se baseia apenas em vitórias recebidas, mas em um compromisso inabalável, em uma aliança firme e em uma esperança que não se quebra, mesmo diante das adversidades. Sua vida nos lembra que Deus não está limitado pelo que vemos, e que a fé é a chave que abre as portas para o extraordinário. Assim, Abraão nos deixa um legado que ecoa pela eternidade. Confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele sempre cumpre suas promessas, e que os planos do Senhor são perfeitos, mesmo quando não entendemos cada detalhe do caminho. Se essa história te atraiu de alguma forma, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Deixe o seu comentário aqui abaixo, compartilhe suas reflexões e nosso conteúdo que mais te tocou nesta história. Aproveite também para compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam se inspirar na trajetória de Abraão. Claro, não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias impactantes que edificam e fortalecem a nossa fé. Muito obrigado por assistir e até a próxima!